Então bora conversar. Bom, sabia que existe uma grande oportunidade e talvez estejamos na última grande janela para multiplicar o nosso dinheiro com renda fixa? Eu estava fazendo alguns estudos e eu literalmente fiquei assustado com o que eu vi. Porque existe sim uma grande última oportunidade para você ganhar dinheiro sem correr risco nenhum. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder vídeos onde nós falamos de investimento. Aqui de segunda a sexta nós estamos trazendo conteúdos para poder te auxiliar nos teus investimentos. Bom, mas a pergunta que não quer calar é: eu consigo dobrar o meu dinheiro apenas com renda fixa? Eu fiz cálculos, vou te apresentar alguns resultados e no final vou responder perguntas de alguns seguidores que me seguem no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, o meu arroba está aqui, coloca lá, é gratuito, todo dia tem post no feed. Além de abrir caixinha de perguntas, né, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês antes que eu tenha que fazer um vídeo. Bom, mas partindo para o conteúdo do vídeo, uma Selic a 15% ela pode ser um prêmio para investidores conservadores. Porque, mediante algumas classificações de investimento, nós conseguiremos fazer marcação a mercado. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, eu peguei um site para fazer cálculos de juros compostos e olha só isso aqui. Vamos supor que o camarada ele tem 100 mil reais e ele investe a uma taxa pré-fixada, né, fazendo marcação a mercado de 15%. Isso quer dizer que em 5 anos ele vai pegar um valor de mais de 201 mil reais. Pegando em 10 anos, isso vira assustadores mais de 400 mil reais. Ah, Kaique, isso é um valor bom? Pessoal, a gente está falando de marcação a mercado, a gente está falando de renda fixa. Obviamente que você vai sofrer uma flutuação no curto prazo, pode acontecer, mas se você deixar o título até o vencimento, você consegue pegar um valor muito bom. Ou nem sempre é necessário você esperar até o vencimento, você pode sim resgatar antes. Só que tem algumas coisas que eu preciso falar para vocês aqui nesse vídeo que vai fazer toda a diferença. Então fica até o final e já aproveita para curtir. E por que você diz, Kaique, que talvez estejamos na grande última oportunidade para ganhar dinheiro em renda fixa? Porque quando a gente estuda um pouquinho de história, né, nós tivemos uma Selic a 20% e o país ele não quebrou. E isso não é a minha opinião, isso é história. Mas é claro que uma Selic a 15% vai fazer com que o varejo sofra, uma Selic a 15% vai fazer com que o crédito fique cada vez mais caro. E o crédito ficando cada vez mais caro é problemático para algumas pessoas, inclusive para aquelas que não têm educação financeira, porque ela mesmo se endivida sem perceber. Então, por exemplo, vamos supor, o camarada ele tem 20 anos e a menina ela também tem 20 anos. Os dois vão se casar jovens, né? E aí eles pegam um financiamento de 30 anos sem entender nada sobre taxas, sem entender nada sobre amortização, com uma Selic a 15%. Então eles vão pagar muito mais caro no crédito do que se estivessem esperado um pouco mais ou até mesmo entendido sobre a educação financeira para poder fazer a amortização da dívida. Então o brasileiro por si só, ele meio que se prejudica, porque a população ela tem o péssimo hábito de se alavancar fazendo empréstimos. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Você sai na rua e você vê um sapato, né? E o sapato ele custa ali 500 reais. Só que você não tem o dinheiro em mãos para comprar esse sapato que você queria muito, mas que você não precisava. Mas você olhou e falou assim, caramba, olha só 500 reais. Só que você parcela em 24 vezes. Obviamente você não se orienta na questão dos juros. Um produto de 500 reais com a parcela de 24 meses vai se tornar 661,25 somente de juros. Então vocês estão conseguindo perceber que uma Selic a 15% vai fazer com que muitas coisas sejam prejudiciais à própria população que não tem educação financeira? E isso é um problema muito sério e é um problema até mesmo cultural. Mas existe outro ponto. Dá para ganhar dinheiro com isso, gente. Então, como que a gente ganha dinheiro com uma Selic a 15%? Bom, em 1995 nós tivemos o IPCA a 22,41%. IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou seja, a inflação. Hoje nós temos uma inflação de 5,35%, está no último relatório e está aparecendo aqui para vocês. Isso foi durante o início do Plano Real. Então a Selic ela foi alta justamente para conter a inflação. Era uma bagunça, uma troca de moedas violenta. Então chegou o Plano Real para poder ajeitar essa casa da mãe Joana, que era as trocas de moedas no Brasil. Então a Selic ela começou muito alta para poder controlar a inflação. Não se enganem, tá? Quando a Selic está alta, ela é para controlar a inflação. Então, trazendo para os dias de hoje, nós tínhamos uma projeção de uma Selic cada vez menor, mas essa expectativa de corte de juros não foi certeira, né? Porque nós temos uma inflação que já rompeu o teto. Então, o teto da inflação é 4,5%, mas a meta é apenas 3%. Então, nós temos uma inflação com mais de 5%. Mas existem pontos interessantes, porque de acordo com as regras vigentes, é meio que improvável que a Selic volte a subir 2 pontos. De acordo com a ata do Copom, o fim do ciclo de alta da Selic começou.
Ou seja, a tendência é que ele comece a cair. Mas como que eu vou, Kaique, dobrar o dinheiro com marcação a mercado? Existem algumas classificações de investimentos onde você já sabe o quanto vai receber no ato da compra. Então, por exemplo, eu vou investir num Tesouro Selic, né, que é um tipo de investimento mais conservador. Eu sei que ele é um tipo de investimento pós-fixado e ele vai estar rendendo ali todos os dias úteis, né? Já no Tesouro Pré-fixado é diferente, porque você já tem a taxa de rentabilidade no título. Está aparecendo aqui um exemplo na tela para vocês poderem entender do que eu estou falando. Então, tesouro pré-fixado a 13%, tesouro pré-fixado a 14%, tesouro pré-fixado a 15%. Você tem a marcação a mercado, ou seja, você sabe o quanto você vai receber, independente das oscilações do mercado financeiro. Então, se você fizer as suas posições e a Selic começar a cair, você vai ganhar mais dinheiro. E eu vou explicar um pouquinho sobre como é que você pode fazer isso hoje, tá? Hoje, saindo desse vídeo, você pode já começar a comprar os seus primeiros títulos do Tesouro, caso você ainda não invista. Então, se você esperar até o fim do vencimento, você sim pode ganhar dinheiro com marcação a mercado. Eu não sei como investir, não sei como montar uma carteira de investimentos, não sei como criar novas fontes de renda dentro do mercado financeiro. Vem para minha comunidade, porque na minha comunidade tem mais de 60 aulas, acesso vitalício, aulas ao vivo toda semana para falar de geopolítica, de macroeconomia, tirar dúvidas ao vivo de todos os alunos com acesso vitalício. Então, se você quer aprender a investir comigo diretamente, clica no link da descrição, vem fazer parte da nossa comunidade de investimentos, porque lá nós estamos dispostos a poder fazer com que o teu dinheiro dobre, se multiplique, triplique, você crie novas fontes de renda em real e em dólar, que foi o que aconteceu aqui. Eu saquei hoje mesmo um dinheiro em dólar. Então, aproveita, não perde tempo, clica no link da descrição, me chama no WhatsApp e vamos participar da comunidade Alcateia. Então, vamos voltar para o vídeo. Bom, então eu falei que se você fizer suas posições e a Selic começar a cair, você vai ganhar dinheiro com essa questão da marcação a mercado. Então, por exemplo, eu pego uma Selic a 14%, só que a taxa Selic está em 15%. Hoje esse título está muito barato, mas a depender do nível de queda da Selic, quando chegar a 13%, 12%, 11%, você já vai começar a ganhar dinheiro com marcação a mercado. Kaique, mas as questões dos impostos? Bom, a nova reforma que estão tentando passar é a seguinte: ao invés de você pagar 22,5% de alíquota, a alíquota passaria para 17% em todos os períodos. Isso aqui eu acho que a rentabilidade bruta vai ficar excelente para esse tipo de investimento. Tomara que passe, né, pessoal? Mas nós precisamos aguardar as próximas cenas dos capítulos dessa novela para ver se vai beneficiar o investidor que gosta de renda fixa, né, de rentistas. Tá? Então, assim, se eu comprar um pré-fixado e a Selic meio que subir, a minha rentabilidade ela vai cair? Sim, ela vai cair. Justamente por conta disso eu disse que você precisa aguentar as oscilações do mercado financeiro. Porque existe sim a alternativa de você comprar a 15% e ela continuar subindo. Existe, pessoal. Até porque o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para poder debater as taxas Selic, ele tem essa função de controlar a inflação. Então ele eleva a taxa de juros para causar um freio econômico. Causando um freio econômico, a taxa Selic começa a ser normalizada. Mas nós temos a outra ponta, né? O governo está gastando muito e está gastando mal. Está arrecadando trilhões e está gastando muito mal. E o déficit público está crescendo cada vez mais. Então não é só o Banco Central, mas o governo também tem que fazer a parte dele gastando menos. Então, você pode sim ter uma flutuação no curto prazo, caso você pegue esse tipo de investimento pré-fixado. Isso pode acontecer, mas a tendência é que até o vencimento você tenha uma rentabilidade muito interessante. Kaique, mas isso quer dizer que eu posso ficar com o título até o vencimento? Não, você pode esperar até o tempo onde esteja com uma rentabilidade interessante, você pode resgatar o seu título sem problema nenhum, tá? Você não fica preso a essa questão. Você pode sim resgatar, você vai estar trazendo uma rentabilidade interessante mediante marcação a mercado, só aguente as oscilações de curto prazo do mercado financeiro para você poder ter um dinheiro muito bacana. Quando nós entramos no site do Tesouro, eu já falo de antemão aqui, não gostei desse novo layout do site do Tesouro, detestei. Nós temos alguns investimentos aqui, o pré-fixado e o IPCA que eu já falei nesse vídeo, né? O IPCA ele está com uma taxa de mais de 7% e o pré-fixado ele está com uma taxa de 13%. Vocês estão percebendo que o pré-fixado ele está muito barato? Isso por quê? Porque a Selic está a 15 e esse pré-fixado está a 13. Então é normal que os títulos que ofereçam um menor retorno sejam mais baratos. Mas a partir do momento que a Selic começar a cair, chegar no patamar de 13, você vai ver que esse mesmo título vai subir muito o seu valor, né? E quando a Selic, por exemplo, chegar a 12, esse título já vai ter uma rentabilidade muito boa. Então, assim, é um título que você precisa aguentar as oscilações de curto prazo e, mediante a uma Selic decrescente, você consegue resgatar com rentabilidade. E o IPCA+, é um tipo de investimento híbrido ao qual você tem uma taxa pré-fixada mais o indexador de inflação. Por exemplo, você tem IPCA mais 7, esses 7% são taxas pré-fixadas. E a inflação, como ela
ela oscila, ela vai também se agregar nesse título para trazer uma rentabilidade muito boa. Por exemplo, eu tô com um IPCA a 7% e a inflação chegou a 5%. Eu tenho 12% de rentabilidade. Então, também é um tipo de investimento onde você tem uma marcação a mercado, você tem um indexador de inflação para trazer ali uma rentabilidade interessante para você, podendo também resgatar antes do prazo. Você não fica preso à questão de saque, você pode resgatar antes do prazo, mas é bom que você espere pelo menos um médio prazo ali para resgatar com uma rentabilidade bem bacana. Então, como que eu posso dobrar o meu dinheiro com renda fixa? Faça a marcação a mercado, espere os investimentos até o vencimento, caso você queira, ou bem perto do vencimento para você sacar com uma rentabilidade bem bacana. Estamos nas últimas janelas de oportunidade. Não sei por quanto tempo a Selic vai ficar a 15%, não sei se a Selic vai se manter por muito mais tempo assim, e você pode usar esse período para fazer marcação a mercado e ganhar cada vez mais dinheiro. Bom, pessoal, então eu vou estar respondendo algumas perguntas de alguns seguidores, mas deixa aqui embaixo nos comentários se você já tem algum tipo de tesouro pré-fixado, já tem algum tipo de tesouro IPCA, se você compõe esse tipo de investimento na sua carteira. Eu quero entender a sua história para poder te ajudar. Então deixa aqui embaixo nos comentários. O Gregory, ele disse o seguinte, ele quer construir uma reserva de emergência com o IPCA. É bom. Bom, Gregory, obrigado pela tua pergunta. Tesouro IPCA para reserva de emergência não é bom. Por quê? Dentre as classificações que nós temos para reserva de emergência, nós temos que ter um investimento onde nós venhamos a ter uma alta liquidez e uma segurança acima da média. Então, ter essa flutuação mediante a marcação a mercado do IPCA+, não é tão positivo para você. Então, o que você pode fazer? Ir em investimentos conservadores, ou no Tesouro Selic, ou no CDB de liquidez diária. Por quê? O Tesouro Selic você tem a proteção do Tesouro Nacional e o CDB de liquidez diária você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que vai proteger o teu dinheiro até R$ 250 mil por CPF. Então, para uma reserva de emergência, o IPCA ele não é uma boa opção. Agora, se o teu foco for rentabilidade com marcação a mercado, que é o tema desse vídeo, o IPCA+, ele vai fazer muito sentido para você, até porque você tem a inflação ali como seu auxiliador na rentabilidade final, junto com uma taxa pré-fixada já estabelecida. Mas para reserva de emergência, não. Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. É a melhor opção simples, segura, você tem uma liquidez muito interessante e caso queira sacar, você não tem problemas com isso, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que você já se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram, caso você ainda não me segue. E aí, deixa aqui nos comentários. Você, a partir desse vídeo, vai investir em tesouro pré-fixado? Vai dobrar o seu dinheiro? Vai colocar em IPCA? Eu quero conhecer a sua história aqui embaixo. Valeu? Deus abençoe a todos. Tamo junto. Uma ótima semana e vamos avançar.